possa introduzir um conceito novo para vocês, entrar num mundo novo aqui na saída eletrostática e começar a trabalhar com eletrodinâmica. Eu acho que vai ser mais legal, porque a eletrodinâmica está mais relacionada com a tua vida. Faz mais sentido na tua vida, tu usa todo dia eletrodinâmica, né? Sempre que tu usa uma tomada, sempre que tu aperta um botão aí, uma lâmpada acende, tá usando eletrodinâmica. E eletrostática, que é uma base importante para entender a eletrodinâmica, é mais difícil de visualizar, de perceber acontecer, de enxergar, e por ser tão abstrato, às vezes torna-se mais difícil, já que o nosso cérebro, ele cria ideias, falei, né, no Poder das Mãos, vamos revisar esse detalhe, cria ideias a partir do mundo concreto. Como a eletrostática ela não é concreta, né, a gente não enxerga as cargas elétricas, realmente é uma situação mais delicada. Mas olha só, o que é isso aqui, tu lembra? Campo elétrico. Cuidado, eu só botei o essencial hoje, hein? Se tivesse o EP ali, a energia potencial elétrica. E aquela setinha, por quê? Vetorial. Porque é uma grandeza vetorial, tem módulo, direção e sentido. Não se esqueçam que vetores de mesma direção, mesmo módulo e sentidos opostos, se estiverem atuando no mesmo corpo, se anulam, com certeza. É isso aí. Já isso aqui é o famoso voltagem, mas tecnicamente é a potencial elétrico, campo elétrico. Esse cara eu botei o módulo para falar que o sinal não interessa e botei a seta para tu lembrar que é vetor. Carga positiva, o campo elétrico aponta para longe. Carga negativa, o campo elétrico aponta para dentro dela. Lembra disso? Isso aqui já é uma grandeza escalar. O módulo não importa agora. Aliás, o sinal importa, mas é positivo mesmo. Carga negativa gera voltagem negativa. Uma coisa muito importante que é muito cobrada na UFSC, a UFSC adora um ano sim, um ano não trazer essa história. Claro, não é regular, às vezes é 2 sim, 2 não, mas vai aparecer. É a história de pegar uma esfera carregada e conseguir falar qual é o campo e qual é o potencial em vários locais, dentro e fora dela. Para te mostrar isso, na primeira vez eu analisei carga positiva. Hoje vamos analisar um excesso de elétrons. Da última vez eu botei uns 8, hoje eu vou botar só 4 naquelas posições. Faz com o dedinho, quando é que aponta o campo elétrico gerado por essa partícula? Porque para negativa é para cima dela, lembra? Certo? Agora é para lá. Essa aqui gera um campo para baixo, aquela ali, para cima dela, aquela ali. Já que as distâncias são iguais e é um elétron, as cargas são iguais, o módulo é o mesmo, os vetores são opostos, se anulam, o campo elétrico ali dá zero. Se eu for fazer um campo elétrico bem no centro da esfera carregada, eu percebo que dá zero. O mágico é que se eu analiso aqui, esses vetores aumentaram porque eu me aproximei dessas cargas. Opa, está dentro dela, certo? Porém, esses outros vetores se distanciaram, mas olha como os ângulos se modificaram. A parte grande desse vetor vai ser anulada pela parte grande desse vetor. E as partes pequenas desses vetores serão anuladas pelas partes pequenas dos vetores menores apontando para o outro lado. Intuitivamente dá para perceber que vetorialmente continua dando e vai dando zero até eu encostar aqui, ó. Até eu encostar na superfície continua dando zero. Porém, ao encostar na superfície, esses vetores grandes, ó, já não vão se anular completamente com os vetores menorzinhos. Beleza? Já dá para perceber, né? Que ali já não dá mais de dar zero. Então, quando eu chego na distância igual ao raio da esfera, esse campo elétrico que era zero até o raio, ele vai ter um certo valor já quando eu encosto na esfera. Beleza? Isso, ali é que me irritava no começo, né? E se eu desencosto, ao desencostar da esfera, os ângulos desses vetores aumentaram, né? Diminuiu ainda mais. Então é natural que a resultante vai dar ainda maior. Aumenta e aí depois vai caindo com o quadrado da distância. Então tu vê, no vestibular o cara pode dar uma situação toda cabreira e te pedir qual é o campo elétrico na metade do raio da esfera. Ele só vai fazer uma situação bizarra para te ficar com medo, porque é zero, é só chegar lá e puf. E a coragem de dizer que é zero, pegar uma questão que é toda cabreira, cheia de números e lá não, é zero. Né? Só se o cara estudou e tem confiança mesmo, pô, o campo elétrico ali tem que ser zero, porque o campo elétrico é uma grandeza
Vetorial. Vetorial, e os vetores apontam para lados opostos e se anulam, pô, tem que ser zero. Por isso que se cai um raio no teu carro e o teu carro não é conversível, tu fica tranquilo. Porque se o campo elétrico lá é zero, tu não tem como ser eletrocutado. Bom, se ele perde o campo elétrico na esfera, se tu usar aquela fórmula ali, tu vai calcular o valor que é o dobro. Então tem que lembrar que quando é na esfera mesmo, na casquinha da esfera, dá metade do campo calculado pela fórmula. Lembrando que na fórmula tu coloca a distância como sendo R. Então para essa esfera, o campo elétrico, aqui, ó, aqui seria K vezes Q sobre R ao quadrado, só que dividido por 2. É aquele ali, ó. E se eu desencosto da esfera, como o ângulo dos vetores muda, dobra o valor. Beleza? Então ali naquela distânciazinha ali, né, um pouquinho desencostado da esfera, o valor já passa a ser 100 o 2. Depois vai caindo. Por que cai assim tão rápido mesmo? Por causa do ao quadrado. Quando nós formos fazer o gráfico da voltagem do potencial, tem que lembrar que potencial é uma grandeza. Então essa partícula aqui que é negativa gera um potencial negativo ali. Essa também, somando esses valores negativos, dá um valor negativo maior ainda. Então nesse caso, olha só o perigo, ó. É negativo, antes era em módulo, lembra? Por isso que o gráfico ficou para cima. Agora é negativo. Só que se eu calculo o potencial aqui, essas distâncias aumentaram, o potencial dessas é mais negativo ainda. Só que essas distâncias, falei errado, essas distâncias diminuíram, aumentou o potencial mais ainda. Só que é negativo. Essas distâncias aumentaram, o potencial diminuiu um pouquinho. Essas relações se compensam de tal forma que continuam com o mesmo até encostar no raio da esfera. Quando eu começo a me afastar da esfera, claro que vai começar a cair o campo. O potencial, perdão. Só que cai tão rapidamente quanto o campo? Não, porque não está elevado ao quadrado. Então, se fosse campo elétrico, cairia rapidamente. Como não é campo elétrico, vai cair um pouco mais suavemente. Beleza? Pois não. Se tu te aproximar muito das pontas, isso eu estou estudando agora na faculdade, é bem legal essa, né? A gente estuda a situação mais complexa. Se tu tiver um carro e tu estiver muito, quase encostando naquela bordinha, ali talvez houvesse uma perturbação mínima de campo e potenciais elétricos. Só que ainda não o suficiente para te ferir. Por isso que é seguro. Tá? Galera, já que dentro desse cara não tem campo elétrico e a diferença de potencial não existe, existe potencial, mas daqui para cá é o mesmo potencial. E para tomar um choque, tens que botar uma mão numa região de um potencial e a outra mão em outro potencial, com diferença de potencial. Não é isso? Então a Terra está com zero, por definição a gente usa o potencial da Terra como zero. Se eu coloco a mão na tomada de 220 volts, se tem borracha no meu pé, eu não estou encostando no zero, eu não tomo choque. Eu só vou tomar choque se eu estiver descalço e botar o pé no chão. Que aí uma parte do meu corpo está numa região de 0 volts, uma parte está numa região de 220 volts, tem uma diferença de potencial e eu vou ser o fio condutor. Aí eu vou tomar choque. Lembra que eu te falei da limpeza de cabo de alta tensão, não falei? Do helicóptero? Né? 700 mil volts, energiza o helicóptero e depois o cara abraça o cabo e não acontece nada. Porque ele não está numa DDP, numa diferença de potencial, certo? O fato disso acontecer, a gente chama de blindagem eletrostática ou gaiola de Faraday, né? Para lembrar do grande Faraday que, né, descobriu isso e experimentou arriscando a própria vida em nome da ciência. Bom, galerinha, nós vimos também que se realmente eu pegar essa esfera e fizer uma ponta nela, nesta ponta vai haver uma certa concentração de cargas elétricas. Então se eu continuar jogando carga, se eu continuar jogando carga nela, chega uma hora que um raio vai disparar. E por onde é que esse raio vai ser disparado? Pela ponta, porque ali é que o campo elétrico vai estar mais intenso, é ali que vai romper a rigidez dielétrica do ar. É assim que a gente fala. Quando duas superfícies carregadas, um raio percorre, sai de uma para outra, é porque o ar ali naquele momento deixou de ser isolante, né? Aí a gente diz que rompemos a rigidez dielétrica do ar, para ficar bonito. A rigidez dielétrica do ar. Galerinha, olha só. Como? Isso, mas na verdade a pilha seria insuficiente, né? Para ela romper a rigidez, né? E precisaria de uma voltagem bem alta para isso acontecer. Isso aí.
Galerinha, olha só. Depois que a gente viu isso, a gente também chegou a dar uma analisada no fato de existirem dispositivos que servem para armazenar energia elétrica. São os capacitores. Nós vimos que quanto maior a voltagem que a gente coloca sobre o capacitor, quanto maior a voltagem, maior a carga armazenada nele. Não é isso? É. Nós vimos que se nós dobrarmos a voltagem, a carga se triplica, quer dizer que fica constante a relação carga e voltagem. E aí os cientistas desenvolveram a ideia de capacitância, que é a característica dos capacitores de armazenar energia elétrica. Quanto maior a capacitância, maior a capacidade de armazenar energia e, portanto, carga elétrica. Só que depois a gente começou a perceber que não é só os capacitores que apresentam capacitância, que na verdade qualquer corpo tem capacitância. Uma cadeira, uma pessoa, o próprio planeta, um quadro, o apagador, tudo tem capacitância. Basta tu fazer testes no laboratório, acrescentar voltagens, analisar a carga armazenada e fazer a relação. O bacana é que a capacitância de um corpo permanece constante se o corpo não é deformado, modificado. A capacitância de um corpo é uma grandeza constante. Beleza? Também te mostrei que se nós formos fazer o gráfico da carga pela voltagem, isso dá uma reta, já que são diretamente. E se eu calculo a área desse gráfico, eu obtenho a energia. Então fica base, voltagem, vezes a altura, carga, sobre 2. Beleza? E se substituir essa nessa, tem 2 filhotinhos. Lembra disso? Mas agora aqui é o ponto alto. Puxa a tua tarefa, puxa o teu dever que eu vou corrigir o dever. Lembra? Nós estávamos estudando uma situação onde a gente pega dois corpos carregados e encosta um no outro, não é isso? Pega 2 corpos carregados e encosta um no outro. E aí vai calcular quanto de carga sobrou num, quanto de carga sobrou no outro. E é aquele que eu te pedi como dever, aquela questão da UFS. Puxa ela aí então que nós vamos matar essa questão. Nós vimos então que se eu tenho um corpo 1 e um corpo 2, se esse corpo 1 tem uma carga 1 e tem então uma voltagem 1, esse corpo 2 tem uma carga 2 e uma voltagem. Quando eu conectar esses corpos, eu sei que obrigatoriamente eles ficarão com a mesma voltagem. Porque se houver diferença de potencial, a carga flui até que as voltagens fiquem iguais, equilibradas. Já que tem uma nova voltagem, é porque tem uma nova carga. Já que tem uma nova voltagem, é porque tem uma nova carga. Aí nós vimos que pela lei da conservação das cargas elétricas, já que carga elétrica é elétron, excesso ou falta de elétron, elétron não brota do além nem desaparece do além, eu posso dizer que a soma das cargas antes é igual à soma das cargas depois. Lembra disso? E a partir disso nós substituímos a ideia de capacitância e demos uma brincadinha com a equação, né? No final das contas, depois que a gente desenvolveu essa ideia, nós percebemos que a gente só obteve a fórmula da capacitância de novo. Ficou assim, ó. Está dividindo, passa multiplicando, está multiplicando, passa dividindo. Ficou assim. Só que a gente fazia o somatório das cargas e o somatório das capacitâncias para determinar a voltagem de equilíbrio. Foi isso que nós vimos. E eu ainda alertei vocês, né? Deixa o teu coração bem tranquilo, porque capacitor nós vamos ver muito ainda. O cara só trouxe essa matéria nessa parte da apostila para que a galera não ficasse cabreira com aquela questão que eu te pedi. Aquela questão que eu te pedi para resolver só é possível tendo essas noções. Por isso que a apostila adiantou essa matéria. E é bom que adiante mesmo assim lá no final a gente já não vai sofrer tanto. Vou corrigir a questão depois dessa revisão para a gente mudar um pouquinho de ares, para a gente começar a mudar um pouquinho de ares nessa matéria.